As duas cartas de Paulo a Timóteo e a carta dele a Tito são cartas pastorais, são cartas paternais, cartas de um homem de Deus, um homem grave, sério, maduro, preocupado com a causa do Evangelho, envolvido até as suas entranhas com a causa do Evangelho, e dirigiu assim, dessa maneira, palavras àqueles dois jovens, rapazes ainda moços, e que tinham essa aspiração de prosseguirem com a obra de Jesus, aquela obra que começa com Jesus em Jerusalém e arredores e que está agora indo por todo o mundo. É bom meditar em Timóteo, na primeira, na segunda, na carta a Tito, mesmo que você não seja um pastor. Eu já ouvi pastores dizendo, essas cartas são cartas pastorais, então elas são endereçadas aos pastores. Sim, especialmente aos pastores. Mas nós também podemos usá-las, nós também podemos aprender com elas e usar as lições que elas nos trazem no nosso cotidiano, na nossa vida pessoal. Eu quero ler uma porção hoje da primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do 6 ao 16, eu já vou deixar para a sua leitura, enquanto você encontra, enquanto aparece no rodapé, eles já estão digitando para colocar ali, 1 a Timóteo, capítulo 4, do 6 ao 16, eu vou fazendo uma introdução e eu, como pastor aqui no estado do Paraná, e todos os dias nesse estúdio, você me assiste agora num domingo, dia 6 de julho de 2025, depois a nossa produção edita e recorta essa programação e posta nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Então você vai assistir, quem sabe, 2026, 2027, 2028, sabe-se lá quando você vai receber essa mensagem. Mas eu, como pregador, como pastor, como quem anuncia o Evangelho, estou também desejoso de que você leve essa mensagem adiante. Eu trago uma palavra de cura, de libertação, uma palavra de evangelização, uma palavra aos perdidos, mas eu sei também que há um número grande de pessoas maduras na fé. E hoje eu quero me dirigir a você que é maduro na fé, você que já é batizado, você que já é de Deus, você que já frequenta uma igreja, pode ser a Igreja da Graça, pode ser a Assembleia, a Batista, a Presbiteriana, eu não sei qual é a sua denominação, mas você é uma pessoa convertida, você já foi batizado, você frequenta, você busca. A responsabilidade de fazer a obra de Deus repousa sobre todos nós. Independente se sou pastor ou se não sou pastor, ou se eu estou pastor, eu tenho essa responsabilidade de levar o Evangelho adiante, de compartilhar com as pessoas a graça de Deus, de viver na minha própria vida como um cristão verdadeiro e fazer a obra de Deus. No meu trabalho, na faculdade, no meu bairro, na vila, quando eu viajo, quando eu estou a lazer, quando eu estou num compromisso, até se eu estiver numa situação difícil. Outro dia eu soube de um irmão nosso, da nossa igreja, membro da nossa igreja, que ficou enfermo e ele foi ao hospital, ficou internado alguns dias, eu fui visitá-lo. E para minha surpresa, quando eu cheguei no quarto onde ele estava, acho que era uma espécie de uma enfermaria, mais ou menos, tinha umas 8 pessoas, e na hora da visita, ele estava acompanhado da esposa, dos filhos, e havia outros pacientes no quarto com ele, com as suas famílias. Estávamos ali, mais ou menos, sem exagerar, umas 20 pessoas. E aí ele me disse, pastor, eu já evangelizei todas essas pessoas aqui, e todos eles já assistem o Paraná na Graça. Aí eu fiz a minha visita ali, fiz a oração, graças a Deus o irmão já está bem, já está em casa, foi um procedimento que ele teve de fazer, e eu fui em cada leito, cumprimentando os pacientes que estavam ali e cumprimentando os familiares. E eu fiquei pensando depois, saindo do hospital, fiquei matutando, olha só, o irmão fez um procedimento cirúrgico
Deus permitiu que ele estivesse naquele ambiente, com aquelas pessoas, ele não ficou muitos dias ali, mas nos dias que ele ficou ali, ele compartilhou o Evangelho. Ele falou da igreja onde ele é membro, ele falou do pastor dele, ele falou do programa Paraná na Graça. Veja, ele se tornou ali, ou ele agiu ali como ministro de Cristo. E é isso que eu quero dizer para você. Vamos começar a nossa leitura propondo estas coisas aos irmãos, ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, às pessoas com quem você convive. Serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Olha que interessante, Paulo diz assim: Timóteo, se você tem aprendido, ele usa palavras da fé e uma boa doutrina, que você aprendeu e que você está seguindo, é essa boa doutrina, são essas palavras da fé que você deve, como um bom ministro de Cristo, compartilhar com as pessoas. Repito, aonde nós estamos. Agora vamos esquecer Paulo, vamos esquecer Timóteo, vamos esquecer cargos, que as pessoas são, me perdoe a palavra, são taradas por cargos nas igrejas evangélicas, parece que o cargo é tudo. Não, o cargo não é nada, o cargo muitas vezes representa o pior que existe dentro de uma denominação. As pessoas brigam por causa de cargo, as pessoas brigam para aparecer, as pessoas brigam para estar em evidência. E nós não aprendemos ainda que o que Deus espera de nós é que nós sejamos bons ministros de Jesus Cristo, que nós sejamos, no lugar onde nós estamos, como se Jesus estivesse. Nós somos a boca de Jesus, nós somos os braços de Jesus para abraçar. Nós somos os pés formosos que sobem os cumes dos montes para levar o santo evangelho. E é isso que Paulo propõe a Timóteo. Aí ele faz uma ponderação já de antemão no verso 7, rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo na piedade. Coisas que não convêm. Eu falo muito para vocês aqui, tem gente que não gosta, tem gente que me escreve, tem gente até que se ofendeu e saiu da Igreja da Graça. E vão mesmo, vão com Deus, como diria Fafá de Belém, a profeta. Não vão atrás de coach. Gente, eu fiz uma meditação na sexta-feira à noite, eu estava no momento ali de oração. Lá no Êxodo está escrito assim, ó, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se é pecado grave, se é sacrilégio tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, imagine esse pessoal que ganha dinheiro com o nome de Jesus. Imagine esses cantores que cobram para pregar, que cobram bilheteria, esses pastores que cobram para pregar nesses congressos, e as pessoas vão e pagam para ouvir um pastor que cobra para fazer piada de casamento. Casamento não é uma piada. Há questões tão complexas num casamento, numa família, na vida conjugal, e o cidadão faz palestra de piada, ainda cobra, e você vai lá e paga ainda. Sai fora disso. Olha, tudo que no Evangelho envolve cobrança não é bíblico. Jesus expulsou no início e no final do seu ministério os mercadores do templo. Ele diz, a minha casa é casa de oração e vocês a tornaram num covil de ladrões e salteadores. Pastor, em onde entra o dízimo e a oferta? Entra na devoção, entra na voluntariedade, entra no meu amor para que o evangelho seja pregado de graça. Nós que somos da fé, contribuímos com a denominação da qual nós somos parte, como eu peço ajuda aqui o Paraná na Graça, para que nós possamos pregar o evangelho sem cobrar. Nós não podemos, então ele está dizendo, rejeita isso. Rejeitem David Leonardo, rejeitem Tiago Brunet, rejeitem Pablo Marçal, rejeitem essa tropa toda. E não se ofenda, mas às vezes é necessário dizer nomes mesmo. Rejeite igreja que cobra ingresso, cantor que cobra. Pelo amor de Deus, gente.
Vamos ser ministros de Jesus Cristo e a igreja não precisa desses caras, não. A igreja precisa de você. Aí ele propõe em Timóteo um exercício da piedade, um crescimento da vida espiritual. Ouvindo um cara cantar 1 hora, fazer um show, uma apresentação, o que isso vai me fazer crescer na minha vida espiritual? Cresce a vida espiritual quando você lê a sua Bíblia, quando você entra no seu quarto, dobra o teu joelho. Ali está o teu crescimento espiritual. Aí, o Timóteo, não sei se é o teu caso, o Timóteo tinha um exagero. Ele, como filho de grego que era, ele tinha assim um cuidado exacerbado com o corpo. Nós temos que ter o cuidado com o corpo, mas a gente tem que seguir aquele equilíbrio, não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. A esquerda é deixar a própria sorte. Direita é o excesso do zelo, que não é bom, no caso não era bom, porque o Timóteo gostava de ficar aquele cara bombadinho, gastava muito tempo na academia. E o Paulo fala, o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a que há de vir. O que Paulo está dizendo é, Timóteo, não deixe de cuidar do seu corpo, de cuidar da sua saúde. E o Timóteo tinha alguns problemas estomacais, a gente vê isso também nas cartas de Paulo a ele. Mas a dedicação que ele dava a isso não tinha valor eterno. Não sei, vou falar agora assim para você pensar. Tem alguma coisa na sua vida que não é pecado em si, não é pecado em si, mas você gasta muito tempo com essa coisa. Muito tempo. Eu falo de redes sociais, gente, veja, essa é a minha opinião. Agora eu estou dando minha opinião. Quando apareceu o Orkut, eu já era pastor. Eu vi os pastores da minha denominação se internando naquilo, se abobalhando, se abestalhando. E eu disse para mim, eu não vou fazer Orkut. Quando apareceu o Facebook, quando apareceram as redes, o Instagram e as outras que vieram dentro dessa dinâmica de exposição da vida. Facebook é o livro do rosto. É você mostrar teu rosto, tua vida como num livro. É você disponibilizar quem você é para pessoas que você não conhece, que você não sabe quem são. E você tanto expõe como fica vendo as vidas expostas. E eu vi os meus colegas pastores passando horas, comprando computadores, porque não tínhamos o smartphone como temos hoje, os computadores, e internavam-se dentro dessas coisas. E eu optei, eu falei, não, eu acho que isso vai ser muito perigoso. Veja, gente, eu respeito quem tem. Não estou dizendo que é errado. Como Paulo não disse para Timóteo que era errado ele fazer exercício físico. Só disse, é pouco proveitoso. Em comparação com as coisas eternas, com o que você poderia... Imagine você, agora me dirijo aos pastores, da graça das outras denominações, o tempo que o senhor passa em rede social, se o senhor orasse, se o senhor lesse a sua Bíblia, se o senhor lesse bons livros, que tipo de pastor o senhor poderia ser? Se o senhor fosse mais dedicado nas coisas espirituais, no exercício da piedade. Porque ele fala, ó, a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a de vir. Se você trabalhasse, se você passa horas sentado assistindo televisão, ou vendo vídeos curtos no YouTube, ou assistindo Netflix, já imaginou se você estudasse o tanto que você assiste uma série de televisão? Se você fizesse um idioma, você aprendesse a falar inglês, a falar espanhol, a falar italiano, há outras coisas mais proveitosas do que essas que você... O que o Paulo está dizendo é, em suma, não desperdice a sua vida, ela é muito curta e tem coisas maiores, há prioridades maiores. E esta palavra, a palavra que ele está propondo o Timóteo a pregar, é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens e principalmente dos fiéis. Ele está dizendo, é isso que importa, Timóteo. Nós só temos essa vida para servir a Deus. Nós só temos essa vida e esse tempo para cuidar da nossa família.
Eu já falei para vocês, acredito que vocês já me ouviram falando várias vezes, de todos os períodos da igreja, do Pentecoste para cá, eu admiro demais, eu me apego demais em dois. Primeiro, no primeiro período, igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, eu me sinto membro daquela igreja, eu sigo a doutrina dos apóstolos. Você lê Atos 2, a partir do versículo 30 e qualquer coisa ali, os milagres, as libertações, o Espírito Santo. Eu me sinto muito parte daquilo ali, eu amo aquilo, eu leio aquilo todo dia da minha vida, porque eu quero ser parte daquilo. E o outro período da igreja que eu admiro é o período do puritanismo, quando a rainha Vitória persegue os cristãos na Inglaterra e eles vão para a Nova Inglaterra, onde hoje é os Estados Unidos, e aquele movimento se estabeleceu sobre um tripé: Deus, família e trabalho. Para eles imagine que eles fizeram um círculo, uma folha em branco, e colocaram dentro desse círculo Deus. Então todas as coisas relacionadas a Deus, o culto, a oração diária, o culto familiar, a leitura bíblica, a família, que para eles era a coisa mais sagrada aqui na terra, depois de Deus é a família, e o trabalho. Não à toa os Estados Unidos é a nação mais rica do mundo, graças a essas pessoas que foram para lá para trabalhar, para cuidar da família e, acima de tudo, para buscar Deus. Então é isso que a gente tem que fazer. Olha só e isso demanda tempo. Deus, em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O cuidado com a família, você que quer se casar, não é brinquedo não. Não é brinquedo. Não entre num matrimônio se você não está disposto a cuidar de uma esposa, a cuidar do seu marido, a cuidar dos filhos que vocês vão gerar. E a ter que sofrer todas as coisas que vêm junto do pacote da família. Porque não é fácil, não. E trabalhar para prosperar. Nós somos um país ainda que gosta de assistência social, que gosta de Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa Leite, Bolsa Camisinha. Nós temos que virar essa chave de dependência, falar, não, nós vamos ter que trabalhar, tem que ser um país, uma nação de gente que trabalha. Comece a trabalhar. O Senhor abençoa o trabalho. Vira essa chave e inspire as pessoas. É isso que o Paulo está falando a Timóteo. Por isso trabalhamos e lutamos e vivemos. Aí ele diz no 11, manda essas coisas, ensina. É o que eu estou fazendo. Eu estou compartilhando uma palavra que Paulo escreveu há 2000 anos atrás. Em forma de mandamento. Ô Timóteo, manda essas coisas. É assim que a gente vive. É assim que um homem de Deus vive. É assim que uma mulher de Deus vive. E ensina isso, compartilha isso com as pessoas. Inspire as pessoas a serem assim. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Vá na frente, na palavra, no trato, na maneira de tratar as pessoas. Você perde amizades, você perde relacionamentos, tua esposa está para ir embora de casa, teu marido está para ir embora de casa. Eu não sou profeta não, mas eu estou dizendo, seus filhos estão cansados porque você os trata mal, você é muito duro, muito arrogante, a senhora é muito megerinha, é muito briguenta. O trato, nosso trato, a maneira de nós tratarmos as pessoas, a nossa educação, tem que ser uma expressão do Evangelho. No amor, no espírito, na fé, na pureza, na santidade. Tudo na nossa vida tem que ser santo. Nós temos que transmitir santidade nas palavras, no olhar, nas intenções, nas nossas ações. Tudo tem que ser santo. Nas nossas transações financeiras, nos nossos negócios, tudo tem que ser santo. A gente não pode ter uma carta escondida na manga, a gente não pode ter um plano B, a gente não pode ter uma dissimulação, a gente não pode ter uma estratégia para prejudicar a outra parte. Não! É pureza. Veja, ele está propondo Timóteo a ser um bom ministro de Cristo. E ele traz todas as esferas da vida, todas as esferas da vida. Você é um bom ministro de Cristo em todas as esferas da vida. Agora o 13 é maravilhoso. Acabei de falar de redes sociais. Persiste em ler, em exortar e ensinar até que eu vá. Leia.
Leia. Invista em conhecimento. Invista em conhecimento para si mesmo. Adquira bons livros. Leia a sua Bíblia. Cara, em primeiro lugar, leia a sua Bíblia. Adquira bons livros, boa literatura. Ocupe o seu tempo com aprendizado. E ao mesmo tempo que você está aprendendo no espírito de Esdras, vai ensinando também. Esdras preparou seu coração para aprender, praticar e ensinar. Aprender, praticar e ensinar. Aprender, praticar e ensinar. Isso é tremendo. Não desprezes o dom que há em ti. No caso de Timóteo, foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. E o seu? Qual é? Cada um tem o seu. Eu sei dos meus dons. Eu sei dos talentos que Deus me deu. Nunca vou desprezar. Eu não posso, porque no dia que eu desprezar isso, eu perco. Exemplo, vamos deixar um pouquinho o ministério. Você tem um talento, tem um dom, tem uma capacidade para prosperar. Você só despreza isso. Vou falar que se você não fosse tão preguiçoso ou tão preguiçosa, você já seria uma pessoa próspera, porque, olha, capacidade você tem de ser uma pessoa próspera. O problema é que você é preguiçoso, você é preguiçosa. Você não cuida nem da casa que você tem, as louças ficam pela mesa, não tira a cama para limpar debaixo da cama. Por isso que as crianças estão tudo com rinite alérgica por poeira. Você não limpa nem debaixo da cama das crianças. Vai lá depois, tira, arrasta, você vai ver o tanto de poeira que tem ali. Você vai encontrar até rato morto lá. Depois você me conta se não tem um rato morto lá. Aquele cheiro lá não era o teu chulé, era o rato que está morto lá. Faz já uns 3 meses que aquele ratinho morreu lá e você não viu que ele morreu, apodreceu lá. Só estão os ossinhos dele, mas está fedendo ainda. A gente precisa acordar para a vida, minha gente. Medita essas coisas, que eu estou falando com vocês, em alguns momentos até de uma maneira um tanto quanto dura, sarcástica. Eu sou sarcástico, me perdoe, eu uso a ironia muitas vezes também. Então, você preste atenção, seja inteligente, porque às vezes eu falo por sarcasmo e por ironia também. O Senhor Jesus fazia assim de vez em quando também. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Todos ao teu redor serão beneficiados através da pessoa que você é, a pessoa que você se tornará. Você inspirará pessoas, sem dizer nada. Sendo, você inspira as pessoas a serem. Fazendo, você inspira as pessoas a fazerem. Tenha o cuidado de ti mesmo e da doutrina. Você veja que a base é a doutrina, é a palavra. Não foge do livro. Não vá além do que está escrito, nunca. Sempre o que está escrito. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, e aqui está o mais importante, te salvarás tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Esse é o importante, é o que eu mais quero. Vou dizer de mim, é o que eu mais quero. O Senhor apareceu a Salomão num sonho e perguntou a Salomão: Salomão, pede o que você me quiser. Salomão pediu sabedoria. E aquele pedido foi um pedido que agradou a Deus, tanto que Deus deu além de sabedoria, riqueza e tantas outras coisas. Mas se eu tivesse o privilégio de num sonho, de numa visão, ou pessoalmente receber uma visita do próprio Deus e Ele me dissesse: Fernando, o que você mais quer? O que você deseja? Eu diria: Deus, de tudo que esse mundo possa me oferecer, eu só quero uma coisa, e não vem dele. É a única coisa que o mundo não pode fazer por mim. É a salvação, a minha e da minha casa, da minha família e daqueles que me ouvem. Porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Se o Senhor me der a graça de ser salvo junto com a minha família, com a minha parentela, e eu anunciar essa salvação, e o Senhor me der voz para pregar às pessoas, e as pessoas que me ouvirem forem salvas, então eu terei cumprido a razão de eu estar aqui, até o dia do Senhor voltar. Seja um bom ministro de Cristo. O Senhor e a Senhora
seja uma boa ministra de Cristo também. Amém?